Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Meus amados, o tema da nossa reflexão é: no reino não há liquidação. O livro do teólogo alemão O Custo do Discipulado representa um marco na praxis cristã, especialmente pelo preço que pagou o autor ao assumir as suas posições como crente diante do nazismo do seu tempo. Foi aprisionado e morto por Hitler. O preço de seguir a Jesus, o preço de ser discípulo de Jesus, é justamente o que o texto nos indica. Muitos queriam seguir a Jesus sem refletir sobre as implicações, sobre as consequências disso. Como o próprio Evangelho fala que todos os que se decidiam a seguir a Jesus eram expulsos da sinagoga e rejeitados pelos próprios familiares. Agora, o tema da nossa reflexão é: no reino não há liquidação. Muitas lojas promovem vendas através do anúncio de liquidação de 50% off, 70% off na fachada da loja. Muitas vezes filas são formadas nas portas das lojas em promoção, porque as pessoas buscam obter aquilo que desejam pela metade do preço. Mas eu começo a crer que as coisas de valor mesmo nunca entram em promoção. Isso é uma verdade real. E quando falamos de valores espirituais, aí é que não existe mesmo liquidação. Todos sabemos que a salvação é pela graça de Jesus. Nada podemos fazer por nós mesmos para realizar a nossa própria salvação, exceto aceitar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Agora, Jesus nos fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre? Como nossa vida vai ser construída, tem um custo, tem que ser calculado. Muitos não pregam mais sobre a necessidade de carregar sua cruz, de morrer para si mesmo, das demandas de Deus, que muitas vezes vão muito além do que imaginamos quando primeiramente nos achegamos a Ele. Ele vai pedindo que deixemos as amizades impróprias, Ele vai pedindo que deixemos os vícios e paixões que antes nos traziam tanto prazer. Quem sabe que você que me ouve esteja passando uma crise justamente por causa das reivindicações de Jesus, e quando você olha para trás, já tem um custo envolvido e não dá mais para retroagir, para recuar. Eu não sabia que Jesus poderia exigir tudo, pedir tudo, mas a cada passo que dou, quanto mais ando com Ele, percebo que o custo é alto. Embora que seja fator importante lembrar que a obra não pode ficar pelo meio do caminho, nós temos que prosseguir com o Mestre. Deus tem proposto uma rota, e essa rota não há atalhos nem liquidação. O preço é o preço, mas infelizmente muitos não entenderam ainda e estão esperando uma liquidação. Ah, meu amado, não existe entrega pela metade, não existe renúncia pela metade, não existe graça dobrada com pouca oração, não existe autoridade e poder com pouco jejum, não existe intimidade e comunhão sem completa consagração e santidade. O que construímos é objeto de observação de quem olha para nós. Muitos começam a construir as suas vidas nos moldes da palavra, mas depois regridem, desistem, porque não estão dispostos a pagar o preço integral.
Você já se assentou para calcular? Você já se assentou para planejar? O propósito de Deus é que a obra seja concluída, porque aquele que começou a boa obra a completará. Aleluia. Ele vai concluir, sim. Aceite os desafios, aceite o preço é cheio, porque Deus também está falando ao seu coração, a bênção é cheia. Eu entendo assim que muitas vezes nós queremos a bênção cheia pela metade da consagração, a metade da vida, a metade da renúncia, a metade da rendição, e o Senhor hoje nos fala, não há, meus amados, liquidação no reino do nosso Senhor. Esta é a palavra de hoje. No reino não há liquidação. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia.